eu tenho muita segurança em dizer que Minas Gerais nunca atraiu tantos investimentos como tem feito aí nesses últimos 4 anos e meio. Somos um grupo inspirado pela ideia do mosaico, peças diferentes organizadas para manter um conjunto maior. Acreditamos na bondade das pessoas, na liberdade dos indivíduos, na livre iniciativa e na solidariedade. Decidimos agir em favor do desenvolvimento humano, promovendo a capacitação dos indivíduos e os incentivando ao empreendedorismo. Ajude o Instituto Paraibuna a transformar a vida de milhares de pessoas. Instituto Paraibuna, Ação e Desenvolvimento Humano. Ouviremos agora nosso convidado, representando o governo de Minas. Ele é o CEO do Invest Minas, graduado em Economia pela UFMG e Administração pela Fundação João Pinheiro. Mestre em Administração e especialista em Desenvolvimento Econômico pela Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. É professor na Fundação João Pinheiro, professor e coordenador do MBA em Finanças Públicas e Desenvolvimento Econômico na PUC Minas, como diretor da Invest Minas entre 2019 e 2021 e como CEO da organização desde 2021, vem conduzindo negociações que já viabilizaram quase 350 bilhões de investimentos atraídos para Minas, incluindo marcas globais como Heineken, Amazon, Midea, Mercado Livre, General Mills, entre outros. Com vocês, João Paulo Braga. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Sei que vou ter a tarefa inglória, a disputa inglória de competir com a fome de vocês. Vocês têm um grande aliado nisso, que é a minha própria fome. Então vamos seguir aqui para a gente encerrar essa manhã produtiva de trabalho. Eu quero começar cumprimentando o Dr. Carlos Eduardo, meu amigo Alessandro, pela iniciativa do Instituto Paraibuna. Acho que o tamanho da grandeza de uma cidade, de uma sociedade, passa por sua capacidade de organização e de mobilização. Então eu acredito que o Instituto Paraibuna dá um passo importante aqui em relação a aumentar ainda mais a grandeza da nossa Juiz de Fora. Fazer um registro também de cumprimentos aos nossos parlamentares da região, deputada Sheila, deputado Noraldino, com quem estive há pouco, ressaltar a defesa que fazem, já tive diversas reuniões com eles, a defesa constante e intransigente que fazem dos interesses da Zona da Mata perante o governo. E cumprimentar também meu ex-colega de Invest Minas, o Adriano Carvalho, está aqui, vai estar com vocês aqui daqui a pouquinho. E vamos falar, né, da Invest Minas e falar um pouco das oportunidades que a gente enxerga, né? A Invest Minas é uma agência de promoção de investimentos. E eu sempre faço uma analogia que promover investimentos é uma espécie de vender o futuro. Porque o investimento, na verdade, você está comprando um pedaço de futuro, né? Você abre mão de um pedaço do presente, pega lá seu dinheiro, se colocar numa aplicação, você está comprando um pouquinho mais de dinheiro daqui a alguns anos. Ou se é uma indústria ou uma empresa, compra um ativo, está abrindo mão daquele recurso no presente para poder gerar produtos produtivos daqui a um tempo, no futuro. Então, nós, enquanto promotores de investimento, a gente também é uma espécie de mercador do futuro. E não tem jeito de você vender o futuro se você é pessimista. Então, por dever de função e também por acreditar, a gente lá na Invest Minas e eu, por essência, somos otimistas por natureza. Quando a gente pensa em futuro e o que tem pela frente, né? Eu acho que uma grande pergunta é o que o dinheiro do mundo está comprando? Qual que é o futuro que os grandes investidores globais estão comprando? Para a gente saber disso, acho que uma primeira pergunta uma primeira reflexão que a gente poderia fazer é
da onde vem o dinheiro do mundo? Alguém arrisca? Alguém tem um pitaco? Quais são as principais fontes de recurso do mundo? Bem, são duas instâncias de fundos principalmente. Primeiro, os grandes administradores de recurso privado, os grandes fundos administradores de riqueza e de investidores. O principal deles ali, essa é uma lista grande e complexa, repleta, mas o top one, o bam dos fundos de investimento é o BlackRock. Outra grande fonte de recurso, todo mundo aqui está reservando seu dinheirinho para aposentadoria, vai salvando e vão colocando isso nos fundos de pensão, que é a outra grande fonte de riqueza do mundo. Hoje o maior fundo de pensão do mundo é o fundo de pensão do Japão. Os japoneses, os orientais têm essa cultura, né, de poupar, são mais parcimoniosos, mais cautelosos, diferente um pouco de nós brasileiros, mas os japoneses são o maior fundo de pensão, seguido da Noruega, Estados Unidos e outros. Então, sendo assim, eu acho que me parece uma pergunta justa saber o que essa galera, onde que essa turma está colocando dinheiro. Porque se eles estão colocando dinheiro, quer dizer que tem fluxo de dinheiro indo para aquela direção. E isso é oportunidade. Então vamos dar uma olhada. Obviamente, a principal motivação para você escolher onde coloca o seu dinheiro é o retorno que aquilo vai te dar. Ninguém gosta de perder dinheiro, certo? Então, a prioridade básica é você remunerar aquele ativo ali que você tem. Isso é inexorável, mas vamos olhar, dar um passo mais adiante e entender outros direcionadores dessas escolhas e que estão permeando aí as escolhas desse fundo. Aí eu peguei aqui um pedaço da tese de investimento do BlackRock e que diz, né? Nós somos pensadores de longo prazo, focados em ajudar pessoas a construir um amanhã melhor. Nós investimos no sucesso de todos os stakeholders, os nossos clientes, os nossos empregados, os nossos acionistas e as comunidades onde a gente opera. Nós desenvolvemos negócios que sejam com sustentabilidade e responsabilidade. Sustentabilidade e responsabilidade. A gente está vendo essa sigla aí muito difundida nos dias atuais do ESG, das preocupações com as questões climáticas, com a descarbonização, e a gente vê que o dono do dinheiro aqui, no caso o BlackRock, coloca a sustentabilidade como valor central das suas escolhas de investimento. Quando a gente vai para os fundos de pensão, pegando o exemplo aqui do fundo do Japão, a mesma coisa. Eles têm ali uma tese onde 90% de todas as escolhas de investimento que essa galera faz tem que ir para empresas e tecnologias que tenham baixa emissão de carbono. Ou seja, a cada 10 reais que tem e que vão investir, pelo menos 9 tem que estar indo para empresas e tecnologias que tenham na sua característica uma baixa emissão de carbono. Isso dá um sinal. E a gente para olhar então para onde está indo esse dinheiro. A gente sabe a origem, vamos olhar agora os fluxos de investimento global. Qual que é a previsão desses fluxos de investimento global para os próximos anos? Aí a gente tem aqui, essa é uma apresentação que eu peguei do encontro de agências de promoção de investimento de todo mundo. A gente participou do encontro em Genebra, na Suíça, há cerca de um ano atrás. Essa é uma consultoria que tem como especialidade investimento estrangeiro direto, e trouxe aqui para a gente uma lista de quais são os setores que mais vão atrair investimento até o ano de 2025. Top 1, primeiro da lista, energias renováveis. O segundo da lista está ali, você vê que ainda o mundo vai precisar de recorrer a fontes que tenham grandes emissões de carbono ainda por algum tempo. Essa transição ela ainda vai levar alguns anos. Mas chama atenção não só que as energias renováveis estão em primeiro lugar, mas a proporção em que ela é maior do que as demais. Mesmo as grandes empresas, tradicionalmente do setor de petróleo, elas estão diversificando suas pautas para investir em energias renováveis. Lá na Invest Minas, por exemplo, nós estamos atendendo um projeto da Shell. Shell, empresa de petróleo. Você pensa em Shell, pensa em quê? Petróleo.
Eles vão investir em Minas Gerais cerca de 7 bilhões de reais para a produção de energia a partir de sol, a energia solar. Ou seja, estão diversificando esse portfólio, mesmo sendo uma empresa de petróleo. E aí vem uma lista de outras coisas: empreendimentos imobiliários, comunicações, indústria química, transporte e armazenamento, semicondutores, automotivo, software, hotéis e turismo. Então, aqui está o ranking de onde que o mundo vai mandar dinheiro aí nos próximos anos, e eu quero que vocês olhem isso com o olhar de oportunidade. O que que o capital global está buscando enquanto oportunidade? Olha aqui essa tese da energia renovável. Ali tem um gráfico que começa em 2011, o ciclo 2011, 2013 até o ciclo 2020 e 2022. Vejam, provavelmente não teve nenhum setor no mundo que, com esses choques que a gente teve de pandemia, guerra, passou por um crescimento tão sustentável e tão robusto como o setor de energias renováveis. De 2020 para 2022, aumentou em 45% a capacidade. Ou seja, é um caminho que o mundo está escolhendo e tem feito de forma recorrente, mesmo com as quebras e as crises e as dificuldades da economia que tem, investimentos em energias renováveis. Aqui são projeções todo mundo está se deparando aí com as discussões das metas de descarbonização, que o mundo precisa reduzir a temperatura do planeta a partir da redução de suas emissões de carbono para conseguir frear o aquecimento global. E aqui isso é dinheiro. Para você ter tecnologias que te permitam poluir menos, emitir menos, obviamente você precisa investir para mudar a tecnologia, para buscar tecnologias mais modernas. E a projeção que se faz é que o mundo vai precisar investir 3,3 trilhões de dólares por ano para atingir a sua meta de carbono zero até 2050. Então tem um bolo aí na mesa, né? Esse investimento vai ter que acontecer. Aí a pergunta que a gente tem que fazer é: qual que é o tamanho da fatia desse bolo que vai ficar para o Brasil? Qual que é o tamanho da fatia desse bolo que vai ficar para Minas Gerais? As estimativas dizem que o Brasil pode atrair até 3 trilhões de dólares em investimentos ligados a essa pauta do clima até 2050 e ficar com o balanço de carbono positivo. E o Brasil tem uma potência enorme para atrair esses investimentos por tudo que nós temos aqui nesse país. Eu vou entrar nisso mais para frente, mas a gente foi do geral para o específico. Vamos ver o que está acontecendo no mundo, vamos ver os fluxos de investimento global. Agora vamos dar uma olhada no que tem acontecido em Minas Gerais e o que a gente tem identificado de oportunidade em Minas Gerais ao longo aí dos últimos 4 anos e meio, desde que eu estou lá na Invest Minas, desde que o governador Romeu Zema assumiu aí o governo do estado. Eu tenho muita segurança em dizer que Minas Gerais nunca atraiu tantos investimentos como tem feito aí nesses últimos 4 anos e meio. De 2019 até junho agora de 2023, nós já atraímos 350 bilhões de investimentos para o nosso estado. Foram mais de 649 projetos atendidos pela Invest Minas nesse período. Desses, mais de 100 bilhões de reais estão associados a projetos que promovem a descarbonização e a redução das emissões. A materialização desses investimentos, primeiro, às vezes a gente não tem referência do número, 350 pode ser muito, pode ser pouco, mas se a gente pegar os 21 anos que nos antecederam, essa série histórica que a gente mede começa em 1998, se a gente pegar de 98 a 2018, a média anual que a gente está experimentando agora é 5 vezes maior a média que a gente experimentou nos 21 anos que nos antecederam. Obviamente a gente deflacionou o número a valores correntes. E isso já se reflete no PIB. O crescimento do PIB de Minas no último ano foi 0,6% acima da média nacional. Em 2018, Minas Gerais era 8,8% do PIB do Brasil. Nós fechamos o último ano com 9,3%, ou seja, a relevância econômica de Minas perante do Brasil tem crescendo. O agro, que é outra potência, um crescimento de 6,3% em 2022, são números estatísticas produzidas pela Fundação João Pinheiro. Está até desatualizado ali o último número, 688 mil vagas
de empregos criadas desde 2019, já são 715, porque entre essa apresentação e até aqui teve atualização dos números do CAGED referente ao mês de maio. Então, Minas gerou aí, durante a gestão do governador Zema, 715 mil vagas de empregos formais. É muita gente. Nós temos 21 milhões de habitantes, nós estamos caminhando aí para quase 1 milhão de vagas de empregos criadas. E o mais legal, isso está espalhado em todas as cadeias produtivas, em quase 180 municípios do estado. Muito desses investimentos estão associados ao que a gente está chamando de rota da descarbonização. Investimentos associados a reduzir as emissões de carbono. E a materialização desses investimentos, tem colocado o Estado na liderança da energia solar fotovoltaica. Nós atingimos aí 6 GB de potencial de geração solar. Isso significa meia Belo Monte. É como se Minas Gerais tivesse só com energia solar uma capacidade de meia Belo Monte, que é uma referência e seria suficiente para alimentar a cidade de Belo Horizonte em termos de capacidade. Agora pensem vocês as oportunidades associadas a isso. Aqui em Juiz de Fora, por exemplo, nós temos aqui a DEOD, que é uma empresa que busca eficiência energética, que está inserida no mercado de energia, tem discutido com a gente, que está em franco crescimento, já deve ter lá seus 200, 300 empregados e deve chegar aí a mais 100 até o final do ano, de acordo com o que o pessoal nos passou. Aí vamos conversar um pouco sobre Zona da Mata, né? Eu sempre escutei essa história de Macaúba, sempre com muito descrédito, porque achava sempre ouvia, mas nunca via nada acontecer de fato. Até que, algumas semanas atrás, eu recebi a ligação do pessoal do Mubadala. Alguém sabe o que é um Mubadala? O Mubadala é o Fundo Soberano dos Emirados Árabes. Lá sediado em Abu Dhabi, é o Fundo dos Emirados Árabes. E que tem investimentos em 40, 50 países no mundo. Esses caras, eles compraram recentemente uma refinaria da Petrobras, perto de Salvador. E o motivo da ligação era o seguinte: estamos avançando muito forte na agenda dos biocombustíveis, essa Selem é uma empresa investida no fundo, assinamos um protocolo com o governo da Bahia para investir, e planejamos investir no Brasil até 12 bilhões de reais para a produção de biocombustíveis, e a nossa principal aposta é a Macaúba. Aí, pensei, nunca dei crédito àquela turma lá de Juiz de Fora que ficava me falando de Macaúba. Olha aqui, ó, é real. Então, como que a gente olha para isso, né? Assim, fluxo, aí volta lá atrás, né? O fluxo de investimento global, a escolha do dono de capital e quais são as escolhas que estão fazendo, como isso chega aqui no chão da Zona da Mata. Está aqui uma oportunidade clara. E no caso deles, eles já têm uma refinaria de petróleo. O biocombustível que eles vão fazer é para reduzir, para ser misturado eventualmente, né, no petróleo tradicional, para reduzir o potencial de emissões daquele óleo. Então as coisas se encaixam. Lítio, uma das grandes apostas para você descarbonizar o mundo é o lítio, né? Por que o petróleo é tão difundido? Por causa da sua capacidade de armazenar energia. Você vai ali no posto, enche o tanque do seu carro, você tem ali energia armazenada para rodar, sei lá, 200, 300 quilômetros, a depender do seu carro. As energias renováveis, isso sempre foi uma dificuldade, porque você não tinha bateria, não tem bateria com capacidade de armazenar tanta energia, igual encher o tanque do seu carro. O lítio é um mineral que, a partir do seu uso e da evolução da tecnologia, permite você desenvolver baterias com muito maior capacidade de armazenagem. E olha para você ver, essa Minas Gerais é boa demais, né? Esse lítio está lá no Jequitinhonha, na região do Jequitinhonha, tem uma das maiores reservas de lítio do mundo já descobertas. E isso está lá há centenas de anos, nunca deu bola para isso. Se você olha o preço do lítio hoje, está lá em cima, porque todo mundo quer lítio para produzir bateria. E nós temos o lítio.
Deus ajudou demais, abençoou demais Minas Gerais, né? Então isso é uma mudança de jogo para aquela região, uma mudança de jogo para Minas Gerais, de desenvolver não somente a mineração do lítio, mas também a cadeia de componentes da mobilidade elétrica, passando por baterias e etc. E foi por isso que a gente foi lá para Nova York. Essa foto aí, uma foto lá na Times Square, está o governador, várias empresas, a equipe da Invest Minas, que nós vamos contar para o mundo, para falar assim: o mundo, você quer investir em mobilidade elétrica? Nós temos lítio, e o nosso lítio é mais sustentável, porque para produzir lítio no Chile, na Argentina, você demanda uma quantidade muito grande de água, porque aquele lítio de salmoura, então eles colocam a salmoura, põem a água, tem que evaporar para se fazer a separação. Aqui o nosso lítio está na rocha, então você faz um processo químico que gasta menos água, então você é mais sustentável. Então a gente foi lá para falar para o mundo assim: mundo, já pensou em Minas Gerais? Nós temos lítio com sustentabilidade ambiental, e nós oferecemos segurança jurídica para quem quer investir. E é assim que a gente tem promovido Minas Gerais. Vamos falar aqui de novo das oportunidades da Zona da Mata. Vocês devem ter acompanhado no ano passado, ou ano retrasado, houve uma mudança do marco regulatório do setor ferroviário no Brasil, e junto com isso, diversas concessões começaram a ser renovadas. Com MRS, a VLI está em discussão, a Rumo foi renovada, de forma que a projeção que a gente tem é de investimentos bilionários na cadeia do setor ferroviário no Brasil nos próximos anos. A Zona da Mata sempre teve essa conexão muito forte com as ferrovias, né? Parte desses investimentos vem da MRS, alguns deles já mapeados para acontecer aqui em Juiz de Fora, em outras cidades da Zona da Mata, como em Eubank, da Câmara, Matias Barbosa, Santos Dumont e etc. E como aproveitar essas oportunidades? Nós fizemos um trabalho com a Federação das Indústrias, com a área de inteligência lá, para falar assim: se eu pegar o tanto que eu vou investir em ferrovias, o que isso vai me gerar de demanda na cadeia? O trabalho ficou super completo. Eu só peguei um pedaço dele aqui para ilustrar o que isso representa de oportunidade. Os investimentos projetados, ao acontecer, vão demandar 2,3 milhões de toneladas de trilho, 34,2 milhões de unidades dormentes, 43 milhões de cerca de arame farpado. Então, não vou ser exaustivo aqui, mas nós mapeamos tudo que isso vai gerar, porque isso é oportunidade de negócio que ninguém está olhando para elas. Aqui, a Zona da Mata, Juiz de Fora especificamente, já começa a perceber isso. Isso é uma empresa que está aqui em Juiz de Fora, a LB Foster, ela é sediada em Pittsburgh, nos Estados Unidos. Foi um projeto atendido pela Invest Minas, e eles produzem equipamentos para sinalização de linha férrea. Estão investindo 15 milhões em Juiz de Fora, estão em operação, e esse investimento tem origem na demanda provocada por esse aquecimento do setor ferroviário. Então, temos que olhar para isso enquanto oportunidade. A gente trouxe aqui recentemente, Minas tem crescido muito a sua indústria de bebidas, e talvez esse seja o maior investimento que Juiz de Fora recebeu aí ao longo dos últimos, talvez 10, 15 anos, negociado pela Invest Minas, que é um polo industrial de embalagens dessa empresa, a Ardagh Group, uma empresa multinacional, que vai gerar aqui, já está em obras, já está em implantação, vão ser mais de 600 empregos, divididos entre uma fábrica de embalagens de vidro, que vai investir 1,3 bilhões de reais, e uma fábrica de latas de alumínio, que vai investir 1,4 bilhões de reais. Eu estou trazendo essas coisas, porque sempre que eu venho aqui na Zona da Mata, em Juiz de Fora, eu sinto a galera assim meio desanimada. Que a Zona da Mata foi isso no passado, e a Zona da Mata está perdendo referência. Sabe aquela coisa de enquanto uns choram, os outros vendem lenços? Tem muita coisa a ser aproveitada que eu acho que a gente não... que precisa ser aproveitada se a gente mudar o olhar. A gente fez no início do ano, pegando aqui o bar com o Polo Moveleiro, a gente fez um evento o Vem para Minas Polo Moveleiro, e a partir disso a gente criou um incentivo, porque muitos dos fornecedores da cadeia de móveis de Ubá não estão lá. Então a Secretaria de Fazenda criou um tipo de incentivo para o fornecedor vir para Minas e vender para o Polo.
Já atraímos aí diversos projetos de empresas fornecedoras do polo moveleiro. Empresa de chapa de madeira, de cola, diversas coisas que demandam a indústria do móvel. Olha a evolução da arrecadação de ICMS do polo moveleiro de 2019 até 2022. Mais de 40% de crescimento. Está debaixo do nosso nariz e às vezes a gente não está vendo, sabe? As coisas boas que estão acontecendo. Uma empresa que foi para o Espírito Santo, a Tangará, depois voltou para Manhuaçu, trazendo todas as suas atividades industriais para Manhuaçu. E aqui, para fechar, uma pegada de turismo, que o turismo em Minas tem crescido muito acima do Brasil. Em breve nós teremos aí uma experiência que parece ser fantástica, que é o trem turístico que vai ligar Leopoldina a Três Rios, né, que está avançando aí para sua implementação. E que eu entendo que para a Zona da Mata isso também é uma grande oportunidade. E aqui, para ilustrar e para definitivamente encerrar, eu vou contar a história desse empreendimento aqui, que é um quartel-general do Exército, dos anos de 1700 e alguma coisa, e que depois virou uma escola católica do grupo dos Salesianos. Esse prédio é lindo, fica ali em Ouro Preto. Não sei quem já viu isso, quando você está descendo para Ouro Preto, você olha para a direita assim, tem como se fosse um castelo, cheio de palmeiras imperiais, a coisa mais linda. E aí, isso deixou de ser uma escola, ficou lá abandonado, ninguém olhava para esse negócio, até que um dia a gente recebeu uma ligação do nosso vice-governador, Matheus Simões, que falou: olha, tem um prédio lá em Ouro Preto, é bonito, está abandonado, ninguém sabe o que faz com aquilo, vocês não querem pegar aquilo e tentar arrumar alguma solução para isso? Adriano Tali participou muito disso. Aí a Bárbara é nossa colega lá da Invest Minas, ficou igual uma maluca junto com os salesianos, foi para a feira de turismo na Alemanha, foi para a feira de turismo nos Estados Unidos, até que chegou em Portugal numa feira de turismo e contou essa história para o pessoal do Vila Galé. Vila Galé é uma rede de hotéis portuguesa, não sei quem já teve a oportunidade, tem resorts aqui no Nordeste. E a Bárbara foi e falou: olha, tem esse ativo aqui lindo, no coração de Ouro Preto, vocês não querem dar uma olhada? Aí veio o Jorge é o dono do Vila Galé, empresa grande, mas de um único dono. E eu fui lá nessa casa com o Jorge, estava tudo detonado, goteira, parede caindo, um cheiro de mofo insuportável. O Jorge chegou lá no lugar, ficou encantado com o que viu, entrosou rapidamente com o prefeito de Ouro Preto e disse: vou fazer um resort nesse lugar. E fechamos o negócio. O que eu quero dizer com isso? Um passado glorioso, cheio de história, estava abandonado. E todo mundo olhava para aquilo: ah, o prédio do Salesiano. Até que alguém veio e olhou. Não adianta eu olhar com os olhos do passado. Vamos olhar o que isso representa de oportunidade para o futuro. Talvez seja isso que Juiz de Fora e que a Zona da Mata precisa fazer. Se reinventar, não olhando para o passado, mas olhando para o que é a economia do mundo hoje e para as oportunidades que o futuro apresenta. Obrigado, gente. Somos um grupo inspirado pela ideia do mosaico, peças diferentes organizadas para manter um conjunto maior. Acreditamos na bondade das pessoas, na liberdade dos indivíduos, na livre iniciativa e na solidariedade. Decidimos agir em favor do desenvolvimento humano, promovendo a capacitação dos indivíduos e os incentivando ao empreendedorismo. Ajude o Instituto Paraibuna a transformar a vida de milhares de pessoas. Instituto Paraibuna, Ação e Desenvolvimento Humano.